povo, muito boa tarde. É uma imensa alegria estar com vocês aqui mais um domingo ao vivo no nosso programa Cabeça de Homem, Além do Óbvio. E o nosso tema de hoje é medo. Gente, todo mundo tem medo de alguma coisa. Quero saber vocês, meninos e meninas, do que vocês têm medo? Liguem, mandem mensagem pelo Facebook, pelo Zap, interajam com a gente. Me contem tudo. Eu tenho medo de... E como é que você lida com esse medo? Tá certo? Os nossos canais de comunicação são DDD 71 3505 5000, o nosso telefone 3505 5000, o nosso Zap é o 71 também, 98155 3258, 98155 3258. Tem o nosso Facebook, que é o Cabeça de Homem 1, a nossa fanpage, e tem também o portal metro1.com.br. O que não falta, meninos e meninas, é canal de comunicação pra gente poder falar, trocar experiências e aprender juntos. Como é que eu enfrento o meu medo? Dan, dê uma ajudinha aqui, por favor, consertando, botando essa haste pra cima. Gente, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos entender um pouco o que é o medo, né? O medo, antes de tudo, pra gente saber, é uma emoção. E é uma emoção inata, tá? O ser humano, ele não controla sentir ou não sentir medo. A gente simplesmente sente. Aliás, o medo, ele não é inerente só ao ser humano. É inerente também aos animais. Só que cada um lida de uma forma diferente com medo. Tá? Porque a gente tem os nossos medos, que é tipo, como o medo da morte, que é o medo de um perigo real e iminente, que aí a gente simplesmente reage, tá? E os animais também reagem instintivamente, sem pensar. Só que nós, seres humanos, temos o quê? O raciocínio, o pensamento, a gente racionaliza. Então tem medos que realmente, medo da morte, você corre o risco de sofrer um acidente, você pode levar um tiro num lugar, ou você pode cair, sei lá, de uma montanha, caso esteja fazendo uma escalada. Então realmente, aí você tem um perigo real e iminente. Mas tem aqueles medos, que são medos fantasiosos, que a gente vai criando ou tendo ao longo da vida, que desde pequeno, naquelas musiquinhas antigas, nana, neném, que a cuca vem pegar. Então, de uma certa forma, os nossos avós, os nossos pais foram criados muito com medo de fazer as coisas. Isso por uma questão mesmo de educação, do que a gente aprendia que era devido ou não devido, para você impedir que o ser humano ou o indivíduo fizesse determinadas coisas. Talvez uma das maiores seguranças ou forma de controle do outro era justamente controlar o outro pelo medo. Mas quero ouvir vocês. 3505 5000. Do que você tem medo? 3505 5000. Ou seja, boi da cara preta, boitatá, minotauro. Nossa, eu morria de medo do minotauro, gente. Nossa, como eu morria de medo. E também teve uma novela do lobisomem, que era aquela novela, eu tinha 10 anos. E tinha aquela novela do lobisomem com o Lucinha Lins, aquele professor, sei lá, Astrogildo, Astro alguma coisa, que eu nem lembro do nome dele, mas lembro do ator. Não lembro o nome do ator nem do personagem, mas eu morria de medo, morria. Que era o professor Astromar. A equipe tá aqui, quente, já aqui, ó, me falando todos os detalhes. A novela foi Roque Santeiro. Mas tá, gente, vamos lá então. O medo é uma emoção básica, como eu falei, tá? Segundo o Eric Berne, que é um estudioso que fundou a análise racional, que é uma linha terapêutica, ele fala que nós temos 5 emoções básicas. 3 negativas e 2 positivas. Que é a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. Tá? Cada emoção dessa desperta na gente um tipo de reação. E o medo, como eu disse a vocês, a gente não controla sentir ou não medo, a gente sente. O que a gente pode controlar no segundo momento é como ele se externaliza. Porque realmente, se você tá parado, vem alguém te dar um susto, ou você ouve o barulho de uma bomba, um tiro, a nossa reação imediata é aquele susto no primeiro momento. Tá? E o medo tanto pode despertar na gente 2 reações, que são as principais. Ou o medo paralisa a gente, ou o medo faz com que a gente, fuja e corra. Tá? Enfim, ou corra, ou dirija rápido, o que for. Mas que a gente vá para a questão da fuga. Então, quero saber de vocês. 1, do que você tem medo? E 2, quando o medo chega, você fica imobilizado e não consegue avançar? Ou simplesmente você foge, bate em retirada? Meninos e meninas, liguem pra gente que eu quero saber. Nosso Zap é o 98155 3258. E eu quero mandar um beijo para todo mundo aqui do Facebook, da nossa fanpage Cabeça de Homem 1, que está nos acompanhando ao vivo e me vendo e ouvindo aqui.
nosso estúdio da Rádio Metrópole 101.3 FM, tá? Então, o que é que eu acho importante a gente falar hoje? Levar em consideração algumas coisas, tá? Em primeiro lugar, medo é importante e é necessário para nossa vida, para nossa preservação, tá? Apesar de ele ser algo que nos acomete, que pode nos imobilizar, ele também faz com que a gente preserve a nossa espécie, preserve a nossa vida, preserve a nossa segurança em alguns aspectos. Então, assim, tem uma outra coisa importante que a gente tem que entender, que eu gosto de falar e repetir isso sempre para os pais, que é uma questão seguinte: a criança, quando ela é pequena, ela não tem noção de medo, tá? Nem noção de perigo. A criança vai aprendendo isso de acordo com como ela é educada pelos pais. Porque uma vez eu li, já tirei dúvida com alguns psiquiatras, que a noção de perigo e a noção de medo no indivíduo, ela começa a se formar quando eles estão mais ou menos na pré-adolescência. Entre, assim, eles saem da infância, da primeira infância, estão indo para a pré-adolescência, por aí. Porque a gente tem uma parte do cérebro que chama lobo frontal cerebral, que é aqui que se desenvolve a parte do cérebro que está ligada a essa noção de perigo. Então, antes, as crianças, os indivíduos precisam que os pais e mães deem o quê? A noção, a orientação de perigo, do que pode, do que não pode, do que deve, para que ao longo da vida, ao longo do seu desenvolvimento, a criança vai aprendendo isso, o indivíduo. Isso é inerente a todo mundo, independente de cor, de raça, do que for, tá, gente? Qualquer lugar do mundo, criança é igual em tudo que é lugar. Então é importante que vocês pensem nisso, porque é natural da criança ser destemida. É natural da criança se arriscar. Por quê? Porque ela não tem essa noção. Então não adianta a gente virar assim pra criança e dizer: mas eu já te falei 2 vezes, eu já te falei 3 vezes e você ainda não aprendeu? Não. A criança não aprendeu. E por um motivo muito simples. Eu vou dar um exemplo muito basicão. Lembra que a criança vê um desenho, ou um filmezinho, uma animação, 50 vezes, 100 vezes, e fica: oba, mamãe quer ver de novo, papai quer ver de novo, titia quer ver de novo. Pois é, porque a criança aprende por repetição. Então você vai ter que repetir, não 1, não 2, não 3 vezes, não 4 vezes, mais de 50, mais de 100, até que a criança realmente aprenda, internalize aquilo, porque esse é o processo natural de aprendizagem do indivíduo, tá? Então é muito importante que a gente pense também que existem alguns tipos de medo. E tem aquele medo irreal, como eu estava falando no início, que é aquele medo às vezes infundido pelas pessoas mais próximas, pelos pais, pelos professores, pelos parentes, amigos, conhecidos. E eu via sempre uma frase muito interessante de um amigo meu, professor Garrido. Por sinal, Garrido, um beijo grande! Hoje é seu aniversário, dia 16 de outubro, aniversário de professor Garrido e de Deolinda Vilhena. Quero mandar um beijo no coração dos dois, muita alegria, muito afeto, muita abundância, muita saúde, muita paz, muito dinheiro no bolso, muito namoro, denguinho, enfim, tudo de bom que vocês merecem. Então Garrido sempre me dizia assim, ó: a fantasia é sempre maior do que a realidade. Porque tem gente que tem pânico ou que tem medo, tá, de coisas bobas, de falar em público, quem é tímido sobretudo, tá? Tem gente que tem medo de dirigir. Eu conheço gente que até hoje não dirige, sendo adulto. Então, só que a gente sabe que tem o quê? Vários medos irracionais por trás. E que isso vai sendo adquirido e que vai sendo, como é que eu vou dizer, que nem uma flor regada ao longo da vida. Que simplesmente, como eu disse, tem gente que enfrenta o medo e tem gente que não enfrenta. E que fique claro aqui, gente, que uma coisa super importante: coragem. Coragem não é ausência de medo, tá? Porque medo todo mundo tem. Os animais racionais e irracionais. A coragem faz com que a gente reúna uma força e a gente reaja, com que a gente avance mesmo com medo. A gente está ali se pelando sem saber o que vai dar, mas a gente o quê? Decide avançar um pouco mais. E fazendo também uma diferença, a gente tem as fobias, que são os medos patológicos, geralmente os medos infundados. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de lugar fechado, tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo de barata. Então, assim, são vários os medos. Eu sempre falei pra mim e dizia que eu tinha claustrofobia, né? Que eu era claustrofóbica porque eu não gostava de lugar fechado. E achava que quando eu fosse ficar presa dentro de um elevador, que eu ia surtar. Nossa, todas as vezes que eu fiquei presa dentro de um elevador, todo mundo ficou nervoso, menos eu. Então eu confundia muito, porque quando eu era pequena eu era asmática. E eu ficava sem ar. Então a minha sensação, quando eu vejo tudo fechado, é que eu estou sem ar porque as coisas estão fechadas. Mas o ar circula, o ar passa por tudo. E aí a gente termina criando essas fobias, que são esses medos irracionais. E a gente termina alimentando isso com os nossos pensamentos, com as nossas fantasias, que a gente fica: e se? E se?
Gente, é uma das piores coisas que tem para alimentar as pessoas que são inseguranças e medrosas. Porque a gente fica alimentando a nossa imaginação com possibilidades que nem aconteceram. E isso vai fazendo com que o nosso medo aumente. E aumente muito. Então isso é muito louco. Eu acho importante a gente refletir sobre isso, tentar um pouco trazer para o racional. Eu quero mandar um beijo aqui para Juscelino Almeida, que está aqui. O medo está acompanhado de insegurança. Sentimento que paralisa o indivíduo pode gerar ansiedade também. Tem isso, as pessoas ansiosas, geralmente elas podem o quê? Se vê uma pessoa medrosa e pega alguém que já tem uma predisposição à insegurança, é ansiosa, aí vem alguém, pô, você vai viajar agora de noite de ônibus? Nem com 1 milhão eu entrava no ônibus agora. Aí uma pessoa de fora começa a meter pânico em você. E aí você que já tem aquela predisposição, já fica na ansiedade. Poxa, eu vou ou não vou, mas eu tenho que ir, que amanhã eu tenho uma prova. Eu vou ou não vou, eu tenho que ir, porque amanhã eu tenho um trabalho nesse lugar. Eu vou perder meu trabalho, vou perder meu emprego. Então é muito importante a gente ter isso em mente, essas influências que estão ao nosso lado, tá? E tem uma outra coisa importante. O medo, geralmente, ele está incutido nele que a gente procura uma proteção, a gente procura um acolhimento. Então, se você tem medo de algo e você tem receio, insegurança, você pretende fazer alguma ação, chame alguém do seu lado que seja mais corajoso que você e não tão medroso. Porque se te der algum pânico, alguma coisa na hora, você vai procurar que essa pessoa te acolha. E se você tiver um outro tão medroso do seu lado, possivelmente vocês vão se afastar. E vai todo mundo o quê? Procurando, indo para aquela nossa posição, que é a posição fetal, que a gente vai se encolhendo, como se fosse procurar a proteção inconsciente da mãe, de quando a gente estava dentro da barriguinha ali, estava tudo lindo, maravilhoso, equilibrado, tudo funcionava. Então tenha isso em mente. Mas aqui, continuando o que Juscelino falou. Conhecer os nossos medos faz parte do processo de autoconhecimento. Todos nós temos algum tipo de dificuldade em enfrentar. Alguns, viu? Os nossos medos devem ser uma meta a ser atingida, vencer os nossos medos. Buscamos a harmonia e o equilíbrio, portanto, façamos o devido esforço para termos coragem na tarefa do enfrentamento daquilo que está no nosso interior e que certamente nos incomoda. Mas vem cá, cadê esse povo? O tema de hoje, medo. Tá todo mundo com medo de ligar, é? Quero ver aí, cadê o corajoso que mesmo com medo avança? Meninos e meninas, liguem pra gente. Quero saber se o medo de vocês, se eu sou assim, ó, tão... Como é que eu vou dizer? Pareço... que vocês estão com medo de ligar pra mim ou de falar comigo. Nossa, eu sou ameaçadora? Quero saber. Meninos e meninas, 35055000 é o nosso telefone, 35055000. O nosso zap é o 981553258, 981553258. Meninos, eu tô tendo dificuldade aqui para ver as mensagens no zap. Por favor, alguém vai me ajudar. Ó, o telefone tocou. Isso significa que já tem gente ligando. Tá vendo como vale a pena a gente provocar? Quero ver. Até uma coisa pra gente ter medo. Olha que interessante, que eu gosto muito de saber a origem das palavras. Pânico vem do deus Pan. A gente sabe que antigamente os povos, eles eram politeístas, né? Eles tinham vários deuses. Então era deus pra tudo, gente. Deus da fertilidade, deus do medo, deus do tempo, deus das enchentes, deus do campo, das colheitas, deus de tudo. E tinha o deus Pan, que era feio e que era pregador de peças. Então ele sempre se fazia acompanhar da origem também do que chamam os sátiros. Daí vem a palavra sátira. Então o nome pânico vem do deus Pan, que causava pânico nas pessoas, que vinha acompanhado dos sátiros e que faziam o quê? Sátira com o pânico das pessoas. Olha que coisa inteligente. Cabeça de homem também é conteúdo. Então o que a gente tem que ter em mente é o quê? Que os nossos primeiros medos geralmente são incutidos pelos nossos pais. Mas eu tô com o ouvinte na linha, com Rita na linha 2. Olá, Rita, boa tarde. Olá, querida, sua solicitação foi atendida. Que bom, cadê esse povo? Todo mundo tem medo de alguma coisa e ninguém fala nada, tá todo mundo quietinho na cadeira? Você não falou uma coisa aí que Diga. Existe. Medo de ter medo. Ah, menina, nossa, muito importante a sua colaboração. Pois é, e que isso tá dentro das nossas fantasias e medos infundados. Ah, já pensou se eu tiver medo disso, se eu tiver medo daquilo? Mas me fale aí da sua experiência. Você tem medo de alguma coisa? Tenho, claro que tenho, né? De quê? Pode contar? Claro que sim. Diga. A única coisa que eu tenho medo é de ladrão. Olha, Rita, eu vou fazer com você uma coisa que um amigo meu fazia. Quando eu tava muito panicosa com alguma coisa,
Ele olhava pra minha cara e dizia assim: Mai, a fantasia é sempre maior que a realidade. Eu, não, porque você é isso, você é aquilo. Ele olhava pra mim: tá bom, vamos lá, qual a pior coisa que pode acontecer? O que pode acontecer é isso. Ele: tá certo, se isso acontecer, o que é que você vai fazer? Aí eu parava e ficava olhando. Ele: tá bom, qual é a segunda pior coisa que pode acontecer? Então ele me ajudava a racionalizar, porque a pior coisa que tem é o medo difuso. E isso, o Zygmunt Bauman, que é um dos maiores sociólogos da atualidade, coloca muito bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: você já foi assaltado alguma vez? Não, eu não fui assaltada. Graças a Deus, nunca fui assaltada. Mas aconteceu recentemente, nesses fresquinhos azuis, que hoje não tem mais cortina. Sim. Por causa disso. Eles entraram e, quer dizer, quando eu entrei, eu percebi que tinha 2 ladrões. Tá. Avisei ao motorista: vamos ser assaltados. Nossa! Aí ele disse: já percebi. Ai, eu meu entrei, Deus. fiquei na frente dos ladrões, guardei meu celular e quando ele fez o sinal que ia assaltar, eu olhando ele pelo espelho, aí eu passei para o fundo. Mas aí entrei nessa como você falou, começa a envergar. Eu fui pro fundo porque eu sabia que ia acontecer isso. Eu comecei a envergar, sentei na cadeira e enverguei, sabe? A posição de bebê, sim, quando está na barriga da mãe. Que foi o que eu falei aqui há pouco. E eu não tenho medo de gente. Muito pelo contrário, não tenho medo de gente. Eu tenho medo do que possa vir a acontecer numa reação minha. Porque eu não me conheço, eu não sei a minha reação. Rita, obrigada pela sua participação. Deixa eu pegar alguns pontos que você trouxe aí e comentar. Em primeiro lugar, nenhum de nós sabe como a gente vai reagir na hora que a gente está num perigo iminente. Gente, porque assim, o primeiro ponto é o instinto. E o instinto, ele não pensa, ele não passa pela nossa consciência, não passa pela racionalidade. Você apenas reage. E cada um reage de uma forma diferente. Você já tem uma predisposição sua, que você fala: eu tenho medo de ladrão. Só que você não sabe, de repente pode vir um ladrão e dizer assim: passa isso. E falar assim: não se preocupe que eu não vou fazer nada com você, tá? Ou seja, às vezes a gente alimenta aquilo que eu falei, que a fantasia é maior que a realidade. Segunda coisa, a questão de a gente voltar para a posição do feto é normal. Todos nós, quando temos medo, a primeira coisa que a gente faz, que é instintivo, você vai se encolhendo e nem percebe. Depois que você se dá conta. Isso é natural também, é de todo ser humano, tá? Quero mandar um beijo aqui para Rodrigo Aguiar. Parabéns, Maiara, pelo tema e pelo programa de hoje. Pois é, Rodrigo, medo, né? A gente tem que enfrentar isso, todos nós temos. Medo de perder o trabalho. Hoje o medo da violência, gente, porque realmente o nível de violência está muito grande, que está fazendo com que as pessoas cada vez mais se prendam dentro de casa, fiquem dentro dos seus prédios de condomínios. Então, por conta de um perigo realmente iminente, mas a gente não pode deixar de viver por conta disso. Quero mandar um beijo aqui para Gideon Muniz. Gideon, foi meu professor de inglês, um beijo grande. Ele tá aqui, tem um pavor de aranha, entra em pânico até mesmo quando vejo na TV. Ou seja, a minha recomendação para você é que você comece a fazer exercícios mentais e dizer assim: não, você é pequena, eu sou grande. Então, imaginar um bichinho de brinquedo pequenininho e você reagindo. Porque antigamente eu ia muito daquela coisa que toda mulher tem medo de barata, né? Quando foi depois, eu falei: pô, gente, eu sou desse tamanho, a barata é pequenininha. Se ela vier pra cima de mim, eu vou sair correndo? Não, quem tem que sair correndo é ela. Aqui, o Gideon tá aqui. Eu tinha medo de Jaspion. Ai, meu Deus. Tem ouvinte na linha, é? Tá, deixa eu ver quem tá, se tem aqui no sistema. Tem a Eliana na linha 2. Olá, Eliana, tudo jóia? Oi, Maiara, tudo jóia? Como é que tá? Graças a Deus, tudo bem. Melhor agora. Diga, menina. Isso. Eu curto sempre o seu programa, mas hoje eu tô participando. Deixa eu te falar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Eu sou amante há 10 anos. Certo? Então, a pessoa que eu tô nunca se decide. Aí fica assim, 4 dias na minha casa, 3 dias na casa dele, ainda convive com a mulher e uma filha de 30 e poucos anos. E eu tenho 3 filhos, né? Moro com 2 e tal. Então ele fica assim, sempre na enrolação, diz que ainda não pode. Aí eu pergunto: o que é que ele tem medo? Da mulher tirar tudo dele e que ele não se decide. Inclusive ele está construindo uma casa perto da minha casa, mas ele nunca toma uma decisão, mas ele nunca me dá uma resposta certa porque ele não toma uma decisão. 10 anos já, entendeu? E aí eu queria saber o que é que você pode me dizer aí. Um beijo, tchau. Bom, vamos lá. Essa é uma situação delicada
e que qualquer opinião que seja emitida vai ser sempre a opinião de acordo com o jeito de cada um, como cada um lida com a situação. Então, assim, o importante é você saber o que você quer para você. Se essa situação te deixa confortável ou desconfortável. Em segundo lugar, qual é o tamanho do seu desconforto? Para saber se mesmo desconfortável, você acha que você tem mais ganhos ou mais perdas com essa situação, tá? Ao meu ver, se você tá há 10 anos com ele e ele tá nessa enrolação, ao meu ver, pelo menos até agora, ele já se decidiu. A questão é que os homens não são muito claros, tá? As mulheres são mais claras e objetivas. Eu quero sim ou eu não quero. O homem, ele não tem coragem. O homem, assim, vamos lá. Nem com a amante e nem com a esposa, geralmente os homens não têm coragem de enfrentar. Eles esperam, eles ficam empurrando com a barriga, esperando que o outro lado diga a ele o que ele fazer, para ele não se indispor, tá? A outra coisa também, possibilidade, é ele querer manter a situação, porque para ele é confortável. Ele tem a segurança da casa, ou aquela coisa de repente que o homem não separa e que não sabe no que vai dar, mas tem amante com que ele se distrai, que de repente ele gosta, que ele quer estar, mas também que gosta das duas coisas. Então, ao meu ver, Eliana, essa decisão tem que partir muito mais de você do que dele. Se você quer ou não continuar, porque se ele tá há 10 anos, ele já tá dando indícios do que ele quer. Indícios não, pra mim já mostrou muito o que ele quer. Agora, realmente, se ele tá construindo uma casa perto da sua, é pra ele morar ou não? E pra ele morar sozinho, morar com você ou morar com a esposa? Então, assim, isso tudo, eu acho que eu tô te dando informações, mas eu não posso nunca dizer a você o que você fazer. Você tem que pensar os prós e os contras e saber, se eu romper, eu vou aguentar isso, eu vou aguentar ficar um tempo só e lidar com a dor da minha perda, porque toda perda e todo término, mesmo quando a gente não gosta, a gente sofre, porque você está acostumado com a pessoa, tá? Ou você prefere continuar nessa relação que te incomoda. Então, minha amiga, decida, porque não existe certo nem errado, existe o assim é, o que tá bom ou ruim para cada um. Certo? A gente está quase indo para os intervalos. Dante, eu vou te pedir para dar uma ligadinha para Dr. Mauro Frois, que é mastologista. A gente está no mês do câncer de mama, tá, gente? Câncer de mama atinge muito mais mulheres. É o tipo de câncer que mais atinge mulheres, junto com o câncer de colo de útero. E o tipo de câncer que mais atinge os homens é o câncer de próstata. Mas o câncer de mama também atinge os homens. Lógico que em um grau muito incipiente, muito pequeno, tá? Mas os meninos também têm que se atentar para ter esse cuidado e para estar atento a qualquer caroço, a qualquer nódulo, a qualquer inchaço que apareça ou nos seus seios, na sua mama ou nas axilas. Então, câncer de mama também é coisa de homem e o homem tem que se cuidar, apesar de a gente ter o quê? Uma baixa incidência. Dança já deixou o telefone lá? Quero que ligue. Mas a gente tem ainda alguns teminhas para tratar, algumas coisas com relação a medo, gente, e que eu gostaria de ler aqui um trecho do livro Medo Líquido, de Zygmunt Bauman. Sou fã deste homem. Olha o que ele fala aqui. Que o medo é mais assustador quando ele é difuso, quando ele é disperso, quando ele é flutuante, quando ele não tem endereço nem motivos claros. Que é aquilo, desde pequeno mete medo de fantasma, mete medo de um possível assalto, mete medo de tudo. Mas vem quando isso? Vem de onde? É algo real que está acontecendo agora, que pode ou não? Então, em tese, tudo pode. De bom ou de ruim. De positivo ou de negativo. E tudo vai muito do que a gente alimenta na nossa mente, tá, gente? Então, assim, esses medos que ele não tem endereço nem motivo claros, eles nos assombram sem que haja uma explicação visível, ali real, naquela hora, imediato, tá? Então, essa ameaça que a gente pode prever, o que pode acontecer, a gente termina vislumbrando ela em toda parte. E a gente vive uma vida de insegurança, vive uma vida de medo sem ter algo ali real. E esse medo vem da nossa incerteza, que a gente ignora realmente o que pode acontecer. A incerteza é a pior coisa. A gente tem certeza de tudo na vida. A única coisa certa que a gente tem quando a gente nasce aqui nessa vida é que a gente vai morrer. O resto é tudo incerteza. Então, em tese, a gente poderia ter medo de dormir, medo de tomar água, medo de ir no banheiro, medo de qualquer coisa. Tá certo? A gente já tá com o Dr. Mauro Frois na linha, Dante? Daqui a pouco? Tá certo. Então, ele fala aqui ainda que na Europa do século XVI, o Lucien Febvre falava assim, ó, olha a frase que ele pregou: medo sempre e em toda parte. Imagine, gente, a gente viver assim, medo sempre em toda parte, seu slogan do século XVI. Então, o que ele dizia assim, o medo é a escuridão que começa do outro lado da porta. Eu saí de casa, eu já estou desprotegido aqui, eu posso ter medo de qualquer coisa, porque qualquer coisa pode acontecer. Então, assim, a gente não tem como dizer o que virá, nem de bom nem de ruim.
Então a gente precisa vencer o medo e essa insegurança de que qualquer coisa pode acontecer e simplesmente orientar esse qualquer coisa sempre para a insegurança e para o medo. Por que vai ser alguma coisa ruim? Não pode ser qualquer coisa boa. Então isso cabe a gente. E isso é um padrão mental que a gente pode alimentar ou não. É uma atitude mental, melhor que um padrão. É uma atitude mental que ela pode virar um padrão, positivo ou negativo, a depender do que a gente alimente. Mas agora eu vou conversar com o Dr. Mauro Frois, um querido amigo e excelente profissional, que é médico mastologista e que eu gostaria que Maurinho, como eu o chamo carinhosamente, que eu quero mandar um beijo pra ele e pra Dani, que a mulher dele também é mastologista, que ele falasse um pouco pra gente sobre como é que o homem, deve se cuidar ou atentar para essa questão de um possível câncer de mama no gênero masculino. Boa tarde, doutor Mauro. Boa tarde. Como está a senhora? Tudo bem? Tudo jóia. Maurinho... É um prazer estar falando para você e para os seus ouvintes. O prazer é nosso. Você que é um excelente profissional, meu filho. Diga aí, como é que os meninos, os homens, podem se cuidar com essa questão de câncer de mama? Quais são os sintomas? E 2, a partir de que idade que isso deve ser visto? Ok. Veja bem, Mayara. O câncer de mama na mulher, assim como o câncer de próstata no homem, vou começar falando assim, certo? Tá. Pela sua elevada frequência, são doenças que justificam você fazer programas de rastreamento. O que seria isso? Seria você procurar a doença sem que exista sintoma, sem que se sinta nada, ok? Uhum. Estou falando aí no caso de câncer de mama na mulher e câncer de próstata no homem, Ok. tá certo? No caso de câncer de mama no homem, Tá. como não é uma doença muito frequente, tá certo? Estima-se que cerca de, a cada 100 casos de câncer de mama na mulher, você tem apenas um caso de câncer de mama no homem. Por esse motivo, não justifica que você saia procurando a doença sem que um sintoma, ou sem que a pessoa sinta alguma coisa. Ok, Tá e certo? quais são os possíveis sintomas que os homens devem estar atentos? Pronto. Bom, o principal seria o aparecimento de um nódulo, de um caroço na mama, tá certo? Caroço na Isso mama. aí tem que ser, repare, aparecer um caroço, um nódulo na mama do homem, na maioria das vezes, inclusive, não vai ser câncer, entendeu? Na maioria das vezes vai ser o que se chama de ginecomastia, que é quando a glândula mamária, tá certo? Cresce no homem. E Tá. existem várias fases em várias situações. O mais comum de todos é na adolescência, que aparece aquela pedra no peito, né? Tá Não, certo? na E que tem adolescência é o toda quê? É aquela comum aparecer a mitologia. pedra no peito do homem. Tá. Tem todo aquele mito que tem que quebrar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo e tal. Na verdade, é um processo que você tem que esperar o tempo e aguardar para ver se ela se resolve por si só. Tá certo? Então, o nódulo na mama, ele pode ser um sinal de câncer de mama masculino, Certo. mas nem sempre é câncer de mama. Ok. Como eu falei, na maioria das vezes vai ser ginecomastia. Uhum. Tá certo? Outra situação comum é uma descarga papilar, um líquido saindo do bico do peito avermelhado, tá certo? Tá. Isso sim, no caso de câncer de mama, no caso do homem, já é mais suspeito para câncer, entendeu? Tá. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, atletas que correm e que formam a fricção do mamilo na camisa, às vezes podem sangrar. Isso, na verdade, tem que estar atento a isso, que Tá. às vezes pode se pensar que aquilo ali é um sintoma de câncer, e na verdade foi só um atrito que a camisa causou no mamilo, Certo. tá certo? E assim, outros seriam assim, uma retração, tá certo? Um abaulamento, né, na mama, no peito do homem, né? Então, assim, não tem... seriam só esses, basicamente, entendeu? Isso que a gente poderia citar aqui. Lembrando que não justifica que se procure doenças sem que se sinta nada, Com pela sua certeza. baixa frequência no caso do homem. Com certeza. Ô, Maurinho, mas você ajudou bastante a gente, esclareceu. Muito obrigada pela sua participação. Ótimo domingo e beijos pra família, viu? Tá ok, muito obrigado, Mayara. Tudo de Beijo. bom A gente pra vai para os vocês. intervalos Tchau, tchau. comerciais e volta com José Salom Queiroz, que vai explicar a gente, psicanalista, todas as origens do medo e como a gente vencer isso, viu? Fica na linha, meu povo! Olá, meu povo, muito boa tarde. Estamos de volta com mais um Cabeça de Homem Além do Óbvio. E o tema de hoje é medo. Do que você tem medo? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz no primeiro bloco. Agora qual foi a pior situação de perigo que você já passou? Tá? Agora o meu convidado já está aqui, José Salom Queiroz, que é psicanalista e que é o presidente da Associação de Psicanálise da Bahia. Eu sempre erro, então é melhor perguntar. Quem te evita gafes? Salom, vamos lá, medo.
Pensando nisso, eu não vou. A pergunta que eu vou te fazer é: o que você poderia falar para os nossos ouvintes acerca do medo? Que dicas ou que ajuda você, como profissional, daria pra gente? Olha, antes de mais nada, eu penso, boa tarde a todos, aos ouvintes que acompanham aqui o Cabeça de Homem. Antes de mais nada, dizer que o medo é um elemento importante nas nossas vidas e que, portanto, não se trata necessariamente de trazê-lo à tona se não há um motivo necessário. O medo constitui, até por sua forma de funcionamento, um manejo diante de certas situações que acaba funcionando como um freio. Então, no cotidiano ele funciona como um freio. Se eu tenho medo de passar, por exemplo, do limite da velocidade e isso trazer, por exemplo, como efeito bater o carro, trazer consequências para outras pessoas. Então, esse medo, ele se ajusta a uma necessidade de contingencial. Tá. Existem outros que são muito mais internos, o medo de como se relacionar, fazer uma palestra, de dar uma entrevista, ou mesmo o medo de mulher. A dificuldade de uma relação íntima, isso acaba trazendo efeitos também, às vezes efeitos maiores, impotência, ejaculação precoce, enfim. O medo ele assume conotações as mais diversas em função do contexto em que cada um vai estar instalado. Então, não é fazer do medo um elemento que lhe cause problemas. Ele vai aparecer, não tem como fugir. Agora, como lidar com ele, cada caso é um caso. Pois é, isso é uma coisa importante. Em primeiro lugar, você falou medo de mulher, eu me acabei de rir porque eu lembrei de Aliana no primeiro quadro. O homem tem medo de terminar com a mulher e de dizer, e de não ficar com ela que falou, eu sou amante, tá? Ou medo de sair da mulher que ele considera segurança para partir para uma coisa que ele quer. Nossa, o homem tem medo disso mesmo, né? Eu já vi várias situações, porque o homem, ele tem dificuldade. É dificuldade só, é medo de virar para a mulher e dizer as coisas. Olha, sobretudo nessa situação de término. Me parece que evidentemente que quando a ouvinte entra no ar e que ela própria já se coloca nesse lugar, eu sou a amante, ela fez uma escolha. E evidentemente que do outro lado tem um homem que tem as conveniências dele, nós não ouvimos ele, não sabemos qual é a versão dele, o que é que está sendo mobilizado nele, que tipo de conforto traz para ele, se realmente é uma questão de conforto. Eu não costumo, eu tenho dificuldade de generalizações. Então, assim, eu não penso que todo homem tenha dificuldade disso ou daquilo. Me parece, e que em boa parte dos casos, às vezes, isso vem de que alguns homens apresentam como uma forma de funcionamento essa ideia de, tá cômodo, fica. Mas tem um elemento que fica por trás aí, moldando, que me parece ser bastante interessante ser pensado. O homem tem uma relação direta com a palavra. Daí não se dizer mulher de palavra, mas homem de palavra. E o homem tem essa dificuldade, por exemplo, com a DR, para ir. Por quê? Porque ele sabe que na hora que ele fala, ele se complica, ele se compromete com a palavra dita. E aí ele precisa colocar algo. Ele precisa dar uma palavra, e aí é onde entra as diversas confusões nas relações, principalmente nas relações íntimas com as mulheres. Então, de que forma isso está sendo tratado entre ele e esta ouvinte que entra no ar e outras mulheres? Sim, é ele e ela. Que palavras estão sendo ditas? Muitas vezes o homem recorre ao silêncio ou a falas onde deixa a palavra meio que solta, e aí a mulher fica querendo que algo se confirme com a palavra, porque sabe que se ele disser algo, ele vai ter que bancar para que ele seja o homem. Nossa, eu tô com o ouvinte aqui com o final 3772. Olá, boa tarde. Eu tinha bastante medo dos programas investigativos, principalmente o Linha Direta. Toda vez que assistia, pensava que o meu vizinho era um foragido. Isso tá mais pra fantasia, viu? Pois é, mas essas coisas que acompanham a gente, meio fantasiosas, e que vêm ao longo da vida, são muito... Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Geralmente as pessoas falam assim, que você falou que tem dificuldade de ir para alguma coisa difusa. A gente aprende que quando a gente for assaltado, e se o cara estiver armado, não reaja. Eu tenho uma amiga que ela tem idade de ser minha mãe, e que ela virou e disse que ela estava no engarrafamento ali, em frente ao parque da cidade, daquele tudo atravancado. E teve uma época ali que tinha bastante assalto.
Simplesmente veio um homem com uma pedra, quebrou o vidro dela e veio com alguma coisa cortante na mão pedindo para ela passar a bolsa. Ela disse que ela simplesmente não sabe como, mas que ela abriu a porta do carro e começou a correr atrás do homem. E o homem saiu correndo, ela começou a jogar coisas nele. Depois que quando ela se tocou, gente, eu tô maluca, eu perdi a cabeça. Se esse homem me enfia uma faca, ou se esse homem quer me matar, como é que eu saio correndo? E ela falou, mas na hora eu nem pensei. Veio aquela coisa que eu me senti tão desrespeitada, tão vulnerável, que eu achei aquilo de um absurdo, que eu fiquei tão indignada que na hora eu fui. E depois fiquei com esse sentimento, mas eu vi ao perigo que eu me submeti, aquilo que a gente fala assim, num perigo real, a gente não sabe como a gente vai reagir. Via de regra, nós somos levados naquele momento por pensamentos que não passam por uma racionalidade. Então nós respondemos de imediato aquilo que vem de sopetão. E evidentemente que depois que a ficha cai, que aquele momento passa, a gente começa a questionar, que tipo de comportamento eu pude ter, inclusive me colocando em risco, né? E evidentemente que a situação, no caso dessa pessoa, dessa sua amiga, evidentemente se ela tivesse pensado 2 vezes, seguramente que ela não teria feito dessa forma. Ela se colocou em risco. É instintivo, a gente não pensa, você reage, você só pensa depois. O primeiro momento é a reação, gente. Sim. Não tem pensar. Não tem. Gente, liguem pra gente, 35055000, DDD 71, 35055000. Aproveitem Salão aqui pra vocês tirarem as dúvidas de vocês sobre medo, pra vocês saberem o que fazer quando estiverem com medo, como reagir, o que é que ele pode te ajudar. Aproveitem, porque nosso programa acaba rapidinho. Faltam poucos minutos, quase 10. Então, Solon, tem aqui algumas coisas. Eu tenho um livro que eu me acabei de futucar aqui, que é um livro de Antônio Pedreira, que simplesmente eu amo Antônio Pedreira, já veio aqui algumas vezes, e que Antônio Pedreira ele é psiquiatra, mas vai também na linha da análise transacional. E ele falou assim, que até as pessoas que elas são tranquilas ou inquietas, que pode haver um medo que seja adicionado por outras pessoas que são inseguras. É a gente se deixar influenciar por outras pessoas. Porque tem gente que tem medo de tudo, ou que, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de barata, mas você não tem noção do perigo disso ou daquilo. Como é que a gente faz para se proteger dessas pessoas que são inseguras por natureza? Se proteger das pessoas... Se proteger das pessoas, né? Bom, o sujeito humano, ele é um ser de linguagem. Tá. Então, por isso, ele é suscetível à ação das palavras, dos significantes que lhes alcança. Essas palavras só atingem este ou aquele em função de que esse sujeito está vinculado a esse mundo, ou seja, ele já tem propensões em função da sua história de vida. Então, se foi significado ao longo da sua vida, desde cedo, uma dinâmica aflitiva, onde está sempre marcado por uma insistência no medo, sendo significado pelas suas referências, uma dinâmica excessivamente medrosa, vamos dizer assim, claro que isso deverá ter efeitos sobre esse adulto no futuro. Claro que, tornando-se adulto, ele poderá ressignificar essas palavras, esse jeito de funcionamento dele, mas sem dúvida nenhuma que a sua história estará em confronto a cada vez que ele se confrontar com algo dessa natureza. Por sermos seres de linguagem, essas palavras nos atingirão. Gente, e tem um outro ponto também que eu quero pegar ainda o seu gancho do homem de palavra. Eu falo assim, pra mim, ao meu ver, e como eu tenho estudado até hoje, um dos maiores medos do homem é ele ser questionado da sua hombridade. Você não é homem. Então, assim, pra você ver, hoje eu tive aqui ligações de mulheres. O que é que isso me informa? O homem tem medo de dizer do que ele tem medo. Porque na hora que ele se coloca, eu tenho medo disso. Eu tive algumas pessoas que colocaram aqui pelo Zap tudo e que se identificaram, eu vejo também no Facebook, etc. Mas aqueles medos profundos que todos nós temos, entendeu? Medo de morrer, medo de deixar minha família desamparada, medo de ter uma doença grave ou séria, ou descobrir a doença e não conseguir sair disso. Nenhum homem ligou pra cá colocando. Por quê? Porque talvez essa questão do medo esteja ligada ao quê? A virilidade? Ao eu não sou homem suficiente? Sim. Como lidar com essas coisas? Poxa, porque a gente precisa ajudar os meninos nisso, viu? Eu penso que
para o homem mostrar as suas fragilidades pode de certa forma conotar a dificuldade que ele tem de, sendo visto como alguém que diz que tem medo, que ele possa ser visto como alguém frágil, como se a fragilidade não pudesse compor o quadro das suas características. Então às vezes fica difícil, até por conta de que de onde ele é esperado na cultura, seja pelas mulheres, seja pelos filhos, seja no ambiente profissional, é que ele seja capaz, né, do lugar de onde ele é convocado a trabalhar, convocado a ser pai, convocado a ser homem, que ele não possa falhar. E evidentemente, quando ele está em confronto com alguma situação e que isso comparece como uma característica, mesmo seja característica pontual, aquele homem é colocado em questão. Ou seja, é difícil para o homem lidar. Olha quantas coisas, a gente criou pra gente ao longo da vida. Se o medo é uma coisa inerente do ser humano, todos nós precisamos ter medo, inclusive por uma questão de sobrevivência, é natural de todo ser vivo, o animal irracional e o animal racional. Só que imagine, o homem não pode admitir que ele tem medo, senão ele vai ser taxado de covarde. Então ele não fala nada, mas continua ali. Eu não sou covarde porque eu tenho medo, porque eu confesso meu medo. Muito pelo contrário. Eu avanço, eu sei lidar com isso. Então, meninos, vamos refletir sobre essas questões, viu? Estamos com a Arotildes Silva na linha. Olá, Arotildes. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo na paz, graças a Deus. Diga aí, meu amigo. Olha bem, eu tenho na realidade 2 medos assim que me perturbam, né? Eu tenho 2 meninas pequenas, tenho medo de vir assaltar, né? E ficar pensando como é que vai ficar essas crianças sem o pai. E segundo é ficar doente, ficar na cama vegetando, né? Sem poder fazer nada e o pessoal cuidando de mim sem eu poder ser útil para alguma coisa. Esse é os 2 maiores medos que eu tenho hoje. É sobre vir a falecer, ficar com minhas filhas aí sem um pai, né? Sem poder um amparo. E o medo de ficar doente, encamado durante muito tempo sem poder fazer nada. Ô, meu amigo, obrigada por participar. Gostei, Arotildes. De vez em quando ele participa aqui dos programas. Esse medo acho que perpassa todo mundo, né? Sim. Mas tem algo que é muito importante aí dentro da frase que ele traz na colocação dele. Eu tenho medo de vir a faltar e aí elas ficarem sem um pai. Eu diria para ele o seguinte: esse pai preocupado com as suas filhas, esse pai não vai faltar, porque esse pai já está com as suas filhas internalizado por elas. Mesmo com a sua ausência física, outros adultos que estarão prontos a dar o suporte, de outra natureza, evidentemente, mas esse pai que você se mostra, né, com essa preocupação, esse já está com elas e esse não vai faltar a elas. Gostei. Quero mandar um beijo para Maria Lúcia, que escreveu aqui, adorando o programa, eu adorando vocês participarem, gente. Eu estou com o Dr. Júlio César, da Universidade Federal, Rui Barbosa, é isso na linha? Do Recôncavo. Uau! Boa tarde, Dr. Júlio César. Boa tarde, como vai você? Melhor agora, com a participação de vocês. Diga, meu amigo. Então, estou gostando de ver a discussão que está se desenvolvendo aí sobre a questão do medo. É uma questão que ronda tanto os homens quanto as mulheres. E eu queria dizer que o psicanalista realmente ele tocou num ponto super importante, que é a questão da narrativa masculina, né? Eu acho que muito daquilo que a gente sabe sobre o homem, que se escreveu sobre o homem, pouco foi dito pelo próprio homem. E daí eu acho que esse programa ele avança porque ele vem trazendo essa discussão, né, sobre as questões do próprio homem, né? Menino, eu falo, obrigada, doutor Júlio, pela sua participação. Eu sempre digo assim, ó, pra gente poder avançar na sociedade, avançar enquanto casal, enquanto indivíduo, a gente realmente, o homem, ele precisa colocar as suas questões pra fora. Ele precisa falar, ele precisa aprender a lidar com suas emoções, com sua afetividade, com suas questões, senão a gente não vai crescer, gente. Porque muito do que a gente tem hoje ainda, na sociedade, nas cátedras, nas leis, foram leis pensadas e feitas por homens, ainda num período em que essa questão da macheza, do macho alfa, era sempre colocado como condição única, não era nem condição, não só básica, mas única, que o homem não tinha direito a falhar, que o homem não tinha direito a errar, que o homem não tinha direito a ser frágil ou até emoções, quando a gente hoje vem, os estudos mostram que tudo isso é natural de todo indivíduo e todo ser humano, e que muitos dos desequilíbrios que tem aí é justamente do nosso não saber lidar, a gente ir contra algo que é natural e que a gente não vai conseguir não ter.
Sim. Eu costumo dizer que a maior força, talvez coragem que o homem possa apresentar é assumir que a sua maior força são as suas próprias fraquezas. No sentido de que não que ele seja fraco, mas de que a fraqueza, no sentido de dificuldade eventual até de enfrentar um medo, compõe a sua natureza de eventualmente ter que enfrentar essa situação e encontrar a sua saída. Ou seja, se você não parte do princípio que você não tem vulnerabilidades, isso é absolutamente imaginário, porque temos as nossas, você cria uma dificuldade, inclusive, de enfrentamento dessa situação. Ou seja, diante de uma situação em que se apresente algo que você sinta um medo, ok. De que é esse medo? Que tipo de efeito está produzindo em mim? Então, assumir essa possibilidade de ser vulnerável é, inclusive, o primeiro ponto de partida para que você possa enfrentá-lo. Ou seja, meninos, vamos assumir o nosso lado humano. Vamos, na verdade, vocês devem assumir o lado humano de vocês, o lado homem. Porque homem também é ter emoções. Humano também e homem também é ter vulnerabilidades, é ter medos. Quanto mais a gente esconde isso, menos a gente aprende a lidar. Quanto mais a gente verbaliza e a gente coloca pra fora, a gente conversa, a gente divide, melhor a gente lida com essas questões. Dante está lembrando aqui uma coisa legal, que é a própria palavra de virtude vem da palavra virilidade. Eu gosto muito dessas questões, eu gosto muito do significado das palavras. Ou seja, ser viril é ter virtude. Mas nós já estamos indo para o final. Zé, alguma ligação para aqui para o programa ou não? Porque não sei nem se tem mais tempo, meu povo. Tem sim. Alô, 1 minuto só, Zé. Professor Júlio Caíro. Manda ele rapidinho. Júlio, considerações finais, que só tem 1 minuto. Diga, meu amigo. Então, a gente constituiu na UNB, no meu doutorado, uma terapia para homens. Uhul. Porque a gente tinha percebido que a maioria das terapias tinham muitos estudos dos Estados Unidos com base em homens e em crianças e adolescentes. Vem cá, você tem como entrar no meu Facebook e se dispor, se for possível, mandar seu contato pra gente poder interagir? Pronto, vamos fazer isso então. Oba! Muito obrigada. Dante e Zé, vocês conseguem pegar o telefone dele aí? Se você estiver na linha, Júlio, continua. Porque se você puder mandar algum canal de comunicação para os meninos anotam. Solon, algum recado final? Olha, tomar o medo como um elemento constante, como é respirar, como é viver, porque ele vai estar sempre presente. E a cada medo, a cada situação, poder enfrentá-lo em função da motivação que nós temos. Não se esconder debaixo da cama, porque não vai resolver. Enfrentá-lo e a cada situação colocar-se. Parece que essa é a saída. Bom, gente, Salom, muito obrigada pela sua participação. Obrigada à minha equipe, obrigada aos ouvintes, aos internautas. Beijos, beijos, beijos. Muito obrigada por estarem com a gente. Se gostaram do nosso programa e se gostam do nosso projeto, entre na nossa página no Facebook, Cabeça de Homem 1, e curta. Acesse também o nosso Instagram, o nosso YouTube. Tem lá todos os programas no YouTube, youtube.com.br/Cabeça de Homem, tudo junto, sem cedilha. Sugiram temas, participem com comentários e sugestões. E agora eu vou dar beijo, tchau, até semana que vem, que os meninos chegaram. Fui, meu povo!